Olá, meus queridos amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o numerólogo Victor e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conseguir falar com vocês sobre uma coisa um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Mas como o intuito desse canal ele foi aberto para a gente poder falar sobre todas as coisas que estão envolvendo a magia, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, a metafísica, entre outras informações, eu acho que seria uma coisa muito maneira de a gente poder sentar aqui e poder trocar uma ideia sobre tudo isso que envolve para as pessoas que se interessam tanto pelo trabalho do Hélio Couto, como vocês podem ver pela thumb desse vídeo, assim como qualquer pessoa que está em busca de mais informações que podem ajudar na sua caminhada sobre reforma íntima e desenvolvimento pessoal. Lembrando que tudo que eu vou estar falando aqui se baseia apenas na minha própria observação e opinião pessoal, certo? Por isso, se você tiver uma opinião diferente e você quer comentar, se você quiser escrever, trocar uma ideia de boa para que todo mundo possa conversar na paz, na tranquilidade, por favor, comenta aqui embaixo de forma respeitosa para todo mundo. Beleza? Lembrando também que existem muitos outros vídeos que você pode ver assim e ver opiniões diferentes, tanto prós quanto também pessoas que são contras ou que tiveram algum tipo de problema quanto a isso, beleza? Então é isso, chega de enrolar, vamos direto pro assunto desse vídeo. Senta aí, fica bem confortável, já se inscreve no canal, já deixa seu like como forma de agradecimento por mais um conteúdo que a gente está trazendo para vocês aqui na Fraternidade dos Numerólogos. Me segue lá no Instagram que está na descrição desse vídeo e passando agora para vocês e vambora! Primeira coisa, do que se trata a RH? A ressonância harmônica, nossa tão famosa e querida RH, se trata de um tipo de ferramenta criada e desenvolvida tanto pelo grande mestre Hélio Couto, assim como toda a sua equipe de anos de trabalho e observação, para poder ajudar todas as pessoas com qualquer tipo de sistema de crenças limitantes que essa pessoa acaba construindo na sua vida, de acordo com qualquer tipo de traumas, relacionamento com as pessoas, com os pais, qualquer tipo de circunstância que acaba acontecendo com o seu corpo físico, o mental, o espiritual, entre muitas outras questões que vocês conseguem ter assim um grande aprimoramento, tanto com base com o que você vai estudando sobre o assunto de acordo com as palestras, os livros Mentes Informadas, assim como todas as outras explicações que você consegue ter pelo próprio professor, certo? A gente já conversou várias vezes aqui dentro do canal, assim como vocês podem achar aí muitas informações de acordo com a psicologia, a psicanálise, sobre esse assunto tão delicado e importante que são nossas crenças que nós colocamos de acordo com base na realidade de cada uma da pessoa. Afinal, cada homem e mulher é uma estrela, já dizia Aleister Crowley, certo? Então, cada um tem uma realidade diferente que precisa ser analisada com cuidado e com muita empatia e compaixão, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa passa e como que ela consegue reagir com essas informações de acordo com tudo que está acontecendo na sua vida e também com as pessoas que estão ao seu redor. Certo? E tá bom, Victor, mas como é que funciona essa RH? Eu não tô entendendo. Pera aí, vamos lá explicar com mais detalhes. O que acontece? Imagina que você tem algum tipo de problema assim durante a sua vida sobre a questão assim de relacionamento, sobre o seu trabalho, sobre a questão de você pensar sobre questões de dinheiro, as questões espirituais, sobre a sua crença, sobre a ausência dela, sobre a sua fé, sobre qualquer tipo de empenho que você acaba tendo de acordo com os seus relacionamentos de forma geral. A RH ajuda você a conseguir tirar esse pé do freio que a gente sempre acaba colocando e evitando que a gente consiga chegar ao nosso máximo que a gente pode atingir com nossas coisas, tanto quanto conquistas, metas e objetivos. Isso acontece por causa que é como se fosse um tipo de autossabotagem que a gente coloca em nós mesmos a partir do momento que nós estamos crescendo, prosperando e as coisas estão conseguindo fluir cada vez mais. Isso acontece tanto de uma forma inconsciente, de acordo com o nosso cérebro, nossa psique, assim também como pela questão espiritual sobre os famosos amigos, encostos e obsessores. Mas isso já é assunto para um outro vídeo que a gente ainda pode conversar.
Eu vou passar um exemplo para vocês para que a coisa fique mais fácil de entender e conseguir passar todos os casos específicos. Vamos supor que o fulano ele tem uma certa dificuldade de conseguir conquistar e administrar o seu dinheiro. Isso acontece porque a vida inteira ele cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que o dinheiro é coisa do diabo, que o dinheiro acaba corrompendo as pessoas, que o dinheiro é as pessoas que conseguem são pessoas desonestas, que trapacearam para conseguir ter ele e assim por diante. E todo momento em que você tem o dinheiro nas suas mãos, a nota, a espécie, você tem que lavar as suas mãos imediatamente, porque dinheiro é sujo, ele corrompe, etc, etc. Isso é uma das várias crenças que existem, tanto sobre essa questão financeira, assim como em outros exemplos. E lembre-se, basta um pensamento, porque você co-criou, realizou. E é óbvio, nós vivemos num planeta que ainda está numa terceira dimensão, onde toda a sua energia, sua egrégora, é muito mais densa. E quanto mais você está focado nas energias e pensamentos negativos, ele tem uma facilidade maior para que consiga se tornar realidade do que um pensamento positivo. Claro que o positivo, a energia maravilhosa do amor e prosperidade, é muito mais forte. Porém, para conseguir penetrar nessa camada tão densa que nós temos aqui na Terra, é mais desafiador. Por isso que é importante estar sempre vigiando os seus pensamentos e toda a sua frequência, como se fosse uma frequência de rádio. No momento em que você troca para uma outra estação, automaticamente muda todo o seu tipo de campo energético e, consequentemente, tudo aquilo que você está mandando para o universo e para você mesmo, para as pessoas, o ambiente, o seu trabalho, o relacionamento e assim por diante, beleza? Porra, beleza, Vitor, mas como é que a RH pode me ajudar, cara? Eu tenho esses problemas, o que eu faço? O que eu poderia fazer assim para poder me ajudar? Como é que ela funciona? Explica pra gente. E aí que tá, meu querido amigo. Bom, primeiramente, a RH, você tem que entender que ela não é tipo um gênio da lâmpada em que você vai lá, escreve seus desejos e piriri pororó, no dia pra noite tá tudo resolvido e é nóis, tá? Não é assim que funciona, tá? O que acontece? Primeiramente, para você conseguir pedir a sua RH, onde você pode acessar o site, em que eu estou colocando o link na descrição, vocês podem entrar em contato com todas as informações, entenda que você precisa assistir todas as palestras e ler o livro em que o Hélio ele disponibiliza para as pessoas. Tem tanto a versão física como em PDF, que vocês podem dar uma olhada mais tarde. Ah, Victor, mas tem 150 horas, porra, tem 1 milhão de palestras, o livro é muito grande. Gente, se você não fizer isso, o que vai acontecer? No momento em que você, só de assistir uma palestra que fala sobre metafísica ou qualquer outro tipo de assunto que tira você dessa matrix, dessa grande ilusão que é Maia, você já recebe automaticamente uma cartaz. O que é isso? A cartaz é como se fosse um botão de emergência que o nosso subconsciente, vamos dizer assim, na parte materialista, ou como eu prefiro dizer, sobre que os nossos queridos amigos que tentam sempre nos empurrar, nos puxar mais para essa sombra, eles disparam na hora. Isso faz com que as pessoas estejam cada vez mais negligenciando tudo que envolve essa parte. Por quê? Por causa que a partir do momento em que você estiver começando a estudar e saber mais sobre essas coisas, esses amigos, eles sabem que na mesma hora você vai começar a parar, a refletir e, consequentemente, ao longo do tempo que você vai estudando e trabalhando mais, você vai parar de fazer os seus velhos hábitos que são totalmente autodestrutivos para você mesmo e também que existe uma ação, existe uma energia muito forte que influencia aos outros. Exemplo, se eu começar a assistir as palestras do Hélio Couto e assim por diante, existe uma grande probabilidade em que, por exemplo, o fulano vai parar de ficar fumando 10 maços de cigarro por dia. O ciclano vai parar de ficar bebendo até entortar o caneco e cair no chão. Existe uma grande possibilidade em que o sujeito vai parar de trair a esposa, né? Porque ele vai estar estudando, ele vai estar entendendo essas coisas e sabe que ele está na contramão do rolê. E essas cartazes já vão influenciando a pessoa e naquele mesmo momento o próprio obsessor fala assim, não, para com isso, dorme, não continua com isso, para, ele vai acordar e assim por diante. Então,
Isso é automático, todas as pessoas passam por isso nas suas cartazes, é normal, porque você está tirando isso de você, você está como se você estivesse limpando os seus corpos sutis. Quando você pede a sua RH, não se preocupe com isso, por causa que 99% das pessoas passam por ela, isso é normal. Tá certo? Essa cartaz, ela pode ser muito variada, desde uma coisa assim, física, emocional, espiritual, e sobre as pessoas que estão ao seu redor e assim por diante. Você consegue ver assim vários exemplos que tem de pessoas fazendo esses mesmos tipos de vídeo aqui no YouTube, falando que perdeu o dente, se separou, perdeu o emprego, não sei o que, sei o que. Aos primeiros olhos você pensa, ai meu Deus do céu, que coisa horrorosa, por que você está recomendando essa coisa pra gente? A gente não quer isso de maneira nenhuma. Então, família, é aquela coisa, há males que vêm para o bem, certo? Você olhando dessa forma parece uma coisa assustadora, mas se você perguntar para cada uma dessas pessoas o porquê que isso aconteceu e como que isso influenciou, como que isso ajudou ou piorou, você vai ver que existe uma história por trás disso e é muito mais importante. E é claro, só porque isso aconteceu com fulano ciclano, não significa necessariamente que vai acontecer com você. Cada caso é um caso. Você tem que levar aí a sua vida em questão. Tanto que a RH, ela, vamos dizer entre aspas, que ela não é para todos. Por que eu falo isso? Porque antes de você pedir, você pode fazer tanto uma forma gratuita devido à sua situação, você pode explicar depois com um e-mail para o professor e para a equipe, ou também tem a versão paga, que vocês conseguem ver mais tarde, certo? Existe todo um questionário com 1 milhão de perguntas sobre você, se você tem algum tipo de desequilíbrio, se você toma algum tipo de remédio, se você faz acompanhamento, tem a sua vida inteira lá, você conta a sua vida inteira lá, desde o tempo da criação até agora, e você vai explicar, olha, é assim, assim, assado, você se sente pronto, sabe o que isso vai acontecer e assim por diante. Beleza? Então, cara, avalie tudo que está na sua realidade para ver se vale a pena ou não. Por causa que, entenda, isso é, entre aspas, como se fosse um pacto. Lembre-se, a palavra pacto vem do latim de pactis, que é um acordo. O próprio batismo que existe para os cristãos é um pacto que ele está falando com o seu Senhor Jesus Cristo. Entende? Aqui é a mesma coisa, só que você não está fazendo um pacto com o Hélio Couto e com a equipe dele. Não, você está fazendo com o próprio universo, com o multiverso maravilhoso, grande, infinito, abundante, próspero, amoroso e assim por diante. Tá entendendo? E, Victor, mas tá, e se eu continuar assistindo as coisas, as palestras, e tá só fazendo besteira na contramão do rolê, eu vou ser cobrado, ai meu Deus, vai acontecer essas coisas horríveis que você falou. Cara, entenda, você agora está tendo conhecimento de todas essas coisas. Se você está tendo conhecimento, por que você quer continuar dando murro em ponta de faca, fazendo tudo aquilo que você sabe que não vale a pena, cara? É óbvio que você vai quebrar a cara. Você tá entendendo? É uma coisa assim meio óbvia, você tá entendendo? Então, fique alerta com isso, meu amigo, e entenda a sua realidade. Mais algumas informações importantes para vocês. Mas espera aí, Vitor, como que essa RH funciona assim em quesitos que podem me ajudar? A RH, ela é uma ferramenta que ajuda a gente a você ter acesso a qualquer tipo de conhecimento ou arquétipo que já existiu ou que ainda vai existir, ou entre aspas, o que as pessoas gostam de falar sobre a questão da ficção, da fantasia, etc. Que a gente sabe que não é exatamente isso. São aquelas coisas lindas, maravilhosas que nós vemos, tipo, no Senhor dos Anéis, em Nárnia, Star Wars, Star Trek, Harry Potter, etc, etc. Cara, Madrugada dos Mortos, entre outras coisas assim, tanto medonhas, quanto legais, quanto as coisas maneiras, não se trata da ficção, da fantasia, apenas de pessoas que conseguiram estudar sobre esse quesito, certo? Em vários desdobramentos e pesquisas, alguns até mesmo usando alguns alucinógenos e assim por diante, mas que conseguiram ajudar a abrir o seu terceiro olho e conseguir ter um contato sobre isso. Mas aí vai dar eles como é que eles conseguem abrir e passar essa mensagem para as pessoas. E claro que tem muita coisa ali que eles conseguem esconder, porque se mostrar cru e nu, aí a parada já é mais pesada, que choca todo mundo, certo? Mas voltando ao raciocínio, por exemplo, vamos supor que você deseja pedir assim o conhecimento, o arquétipo de, não sei, por exemplo, o amor, a abundância, a prosperidade na sua vida inteira, quando você se encontra, a coragem, as pessoas gostam de usar algum tipo de arquétipo assim relacionado com os animais, também com a cultura do xamã, as pessoas gostam de usar algum tipo de arquétipo ou conhecimento de figuras muito importantes que tiveram na história, assim, por diante para poder ajudar em algum tipo de setor específico, como financeiro, questões amorosas, de relacionamento, questões pessoais e assim por diante. E tá liberado. Existe uma regra, existe um limite?
peça o quanto você quiser, mas entenda que quanto mais você está pedindo, você está tendo uma grande responsabilidade. Porque uma frase famosa que vocês vão perceber durante os vídeos das palestras do Hélio é o quê? Gente, RH não é para casa, carro, apartamento, iate, 8 mil cabeças de gado, avião e assim por diante. Vitor, você sempre fala pra gente que a gente tem que ter o conhecimento sobre a espírito e a matéria. Sim, isso é verdade, nós temos que ter. Mas é aquela coisa, tenha sempre um caminho do meio, um equilíbrio, o que o Buda já ensinava pra gente, certo? Entenda, muitas pessoas fazem a RH, tem as pessoas famosas, que é óbvio que não vão dar o braço a torcer e falar que foi por causa disso, né? Que falam que conseguiram esse tipo de coisa. Mas, de novo, isso não é gênio da lâmpada. Isso aqui não é para você pedir para você poder passar no concurso público, para ser juiz federal, não é para você poder passar em medicina, não é nada disso. É você entender melhor sobre as coisas, de como que funciona o universo, as pessoas, você que está me ouvindo aqui, como poder conhecer a si mesmo e buscar todo esse poder que já existe dentro de nós mesmos. Afinal, vós sois deuses, certo? E conseguir atingir o seu maior potencial sobre cada uma dessas ferramentas e faculdades que existem dentro de nós mesmos, certo? Tanto que existem inúmeros relatos de pessoas que conseguiram, assim, se destacar em várias coisas diferentes, como as suas personalidades, emoções, sentimentos e assim por diante. Beleza? Ah, Vitor, mas eu tô dando uma olhada aqui no site, tá falando um negócio de onda, o que é isso? Essa onda é como se fosse, vamos dizer, entre aspas, uma onda de pedidos, onde você consegue fazer lá uma onda, que ela dura em cerca de 90 dias, né? Então, a cada 90 dias, você tem que fazer uma próxima onda para poder continuar com os mesmos desejos, vamos dizer assim, os próximos conhecimentos arquétipos, ou manter ou pedir mais, certo? Existem pessoas que você vai ver que tá assim, tipo, 10 anos fazendo a RH, pessoas que estão na sua primeira, segunda, na sua 20ª onda. Uma dica, não fique se comparando com essas pessoas. Na verdade, não se compare com nada nem com ninguém. Use como um motivo para você se inspirar, certo? Mas viva a sua vida, seja você mesmo, certo? O que acontece? Vocês vão perceber que também durante as palestras o próprio professor fala, gente, vai chegar um momento que vocês vão entender que a própria onda, ela não é uma coisa necessária. Vocês não vão precisar ficar mandando e-mail, perguntando pra galera e assim por diante. Você vai ver o tipo de coisa acontecendo, o conhecimento, aquilo que você deseja, você vai entender, co-criar e realizar isso para a sua própria vida de acordo com o tempo e, muito importante que eu falar agora, de acordo com o seu merecimento. Isso é uma coisa muito importante e que eu vejo que muitas pessoas não falam por aí na internet. Por quê? Vocês têm que entender uma coisa. Por mais que o universo seja infinito, próspero, abundante, e é parecido com aquilo que a gente estuda sobre o segredo, o poder da lei da atração, etc., entenda que cada pessoa tem uma realidade diferente e alguns nascem com mais lados opostos dos dados, com cartas melhores no jogo de pôquer. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada um tem um vaso chinês, tem uma conta a ser paga, a lei do karma, a roda de Sansara, certo? É claro, só porque uma pessoa tem uma dívida muito mais alta do que o fulano e o beltrano, não significa que ele não é merecedor de ter uma vida boa, maravilhosa, rica, feliz, etc. Mas entenda que pode ser mais desafiador para ele conseguir chegar a esses objetivos e que, mesmo que ele se esforce fazendo bem, ele nunca vai ser um rei da Inglaterra, por causa que não é justo. Afinal, ele fez um monte de vacilos, um monte de antimatéria que ele foi acumulando durante todo esse tempo e agora o cara quer pagar de gostosão? Não é assim que funciona, família. Afinal, não seria justo de acordo com aquilo que nós estamos estudando. É ou não é? Mais uma coisa importante, um conselho que eu passo para vocês, caso vocês queiram continuar com esse processo, ou começar, né, obviamente, sobre a RH e etc. Quando você tiver terminado todas as palestras, já ter lido o livro, mandar um e-mail para o professor falando sobre os conhecimentos e arquétipos, vamos supor que você quer um conhecimento assim para poder te ajudar sobre a sua questão financeira, sobre criatividade e melhor desempenho sobre a gestão de funcionário, da sua empresa, do seu negócio, seja lá o que for. E você usa como exemplo, um caso bem famoso, sei lá, eu quero o arquétipo de conhecimento do Steve Jobs. Tá na moda falar sobre isso. Legal. Só que o que acontece?
Quando você for fazer isso, cara, tente ser o mais específico possível, por causa que um grande problema que as pessoas fazem quando vão pedir algum tipo de arquétipo ou conhecimento específico é que eles acabam pegando todas as coisas que acompanham ele, sejam as coisas boas ou ruins. Lembre-se, seja um filtro, não uma esponja. Um filtro consegue separar aquilo que você... Não, legal, maneiro, eu quero isso pra minha vida. Não, peraí, isso aqui vamos separar porque isso aqui não presta, isso não vai ajudar pra mim. Por que eu falo isso? E também por que eu uso o exemplo do Steve Jobs? Além de ser um super mega arquétipo muito bom e poderoso, também... Não é segredo para ninguém, com muitos documentários, entrevistas, livros, filmes. Muitas pessoas falam que ele não era um cara assim tão legal assim, como a sua pessoa, certo? Não vamos entrar agora em discussão para ver se isso é real ou não. Independente, vamos supor que isso é verdade. Cara, se você já é uma pessoa complicada, ou se você tem um certo desconforto, pé atrás de se tornar um cara tão difícil quanto ele era, então vamos focar. Não, eu quero apenas a inteligência, eu quero apenas a forma de administração do fulano de tal, e assim por diante. Caso contrário, você vai estar acabando pegando todas essas energias e também influenciando com a sua pessoa. É quase como se você estiver entrando no próprio personagem. Existem alguns casos assim mais fortes que isso acontece também, de acordo com aquele que vai pedindo, mas não consegue dar muita conta. Né? Isso é até importante em uma das palestras que o próprio professor fala pra gente. Gente, até onde vocês estão dispostos? Até onde vocês aguentam? Entende? O que me lembra também o próximo assunto que a gente vai falar, que é muito importante também, ainda dentro, sobre a questão dos arquétipos e das ondas. Vamos lá. O segundo item. Pessoal, vocês podem pedir tudo aquilo que vocês desejarem, mas quando vocês forem pedir, pensem muito, mas muito bem o que vocês vão pedir. Porque o que acontece? É muito comum que as pessoas também, consequentemente, quando estão fazendo esse tipo de ferramenta, esse trabalho, é óbvio, vão pedir tanto a questão material, e tá beleza, você não tem que ter vergonha, você tem que pedir caminho do meio, equilíbrio. Mas entenda que, não, já se pediu na loteria que não é assim que vai funcionar, tá bom? Já falando sobre isso. Mas o que acontece? Muitas pessoas procuram assim uma ferramenta, algum tipo de arquétipo, conhecimento sobre espiritualidade e mediunidade. É muito famoso as pessoas que pedirem, eu quero a mediunidade do Divaldo Franco, Chico Xavier, Jesus Cristo, Krishna, Buda e assim por diante. Porra, beleza, legal, maneiro, cara, muito bom. Mas, família, vocês sabem que esses caras, eles eram assim, mestres no assunto, pessoas assim, muito fortes com isso. E tanto na questão da história, essa parte positiva, eles passaram por muito sufoco, etc. Aquela coisa, a gente tendo uma vida de pessoas, entre essas, normais, olha tudo pelo que a gente passa, certo? É aquela coisa, se você não está bem, se você não está se sentindo equilibrado, cara, é energia, é vibração. O seu campo vai estar muito mais aberto, muito mais sensível sobre a sua clara audiência, clara vidência, o seu olfato, sobre os seus desdobramentos e entre as outras faculdades que tem aqui mediúnicas. Então, imagina, você tá pegando o busão para você poder ir para o seu trabalho, ou então você dá um cochilo assim, quando você acorda, você consegue ver assim todos os espíritos, os amigos que estão dentro daquele ônibus, que estão do lado daquelas pessoas que estão caminhando junto com você, está então voltando para casa de noite, você consegue ver bicho, cara, por causa que é aquela coisa. Você acha que você tá bem, você pode até estar, mas e o ambiente que você está? Os lugares por onde você anda? As pessoas que estão ao seu redor? O que eu tô querendo dizer? Eu não estou falando isso para desmotivar vocês ou dizer que vocês não são fortes o bastante. Eu estou dizendo que se vocês querem fazer isso, pessoal, se prepara. Porque a parada é forte. Se você acha que você aguenta, que você tem estômago, beleza, vai embora. Mas entenda que o mundo não é um grande arco-íris. Tem muita coisa podre por aí também. Então, cuidado. Beleza? Terceiro motivo que é muito importante também. Pessoal, qualquer tipo de conhecimento e arquétipo que vocês pedem, vocês têm que pensar que isso não é uma ferramenta que pode beneficiar apenas vocês. Vocês têm que ter aquele pensamento que a gente sempre fala nos vídeos e com as informações que vocês vão aprender sobre esse conhecimento com o professor, vai se ampliar ainda mais. Que é o quê? Somos nós. Você tem que pedir aquilo que vai ajudar tanto para a sua própria pessoa na sua realidade e, consequentemente, para todo o resto das vidas, minerais, vegetais, animais e os outros seres humanos que existem nesse planeta e em outros, tá certo? Então, o que acontece? Vamos supor que você pede um conhecimento assim de um cara, nossa,
monstro, um mestre, assim, que ajudou pra caramba. Você, não, eu quero isso, vai me ajudar, vou ajudar as pessoas, etc, etc. Ou até mesmo se você for um motivo assim, um pouco mais egoísta, pensando só na sua empresa, essas coisas. O que tá beleza, de novo, caminho do meio. Cara, não adianta você pedir o arquétipo do Steve Jobs, do Bill Gates, do Elon Musk, do Lincoln, do Dalai Lama, não sei o que, dessa galera aí, do Martin Luther King, e você ficar lá sentado assistindo Netflix, tá? Porque a onda, a RH, ela não é gênio da lâmpada que, ó, estalou os dedos, beleza, tá perfeito. Você tem que fazer a sua parte. Ora e elabora, tá? Continue produzindo, faça com que você tenha no começo e que vai prosperando assim por diante, beleza? Vai ficar sentado esperando cair do céu, meu irmão, nem pede. Nem pede RH, que depois é só tapa na orelha que você vai levar dos amigos, tá? E também dos seus mentores, tá bom? Tá bom, mas você falou, mas e você, cara? Como foi a sua experiência? Conta pra gente. Então, pessoal, eu conheci o trabalho do Hélio Couto lá no final de 2018 para 2019 e eu tô até hoje com ele, né? O que acontece? No começo, eu não entendi nada do que o Hélio falava, e isso também é normal, né? Claro, isso pode variar de pessoa a pessoa, mas a grande maioria acaba acontecendo isso, né? Por causa que é uma coisa totalmente diferente do que nós estamos acostumados, né? E também ele usa muitos códigos, metáforas, que com o tempo você vai conseguir entender também, porque tem muitas pessoas que adoram conversar, ajudar uns aos outros em grupos, assim, no Facebook, no Instagram, contas autorizadas, assim por diante, tá? E o que acontece? Depois de passar todo o tempo estudando, ouvindo as palestras, o livro, etc, etc, eu acabei fazendo a minha onda, eu fui até a terceira onda e depois vamos dizer que eu cortei. Não que eu parei, eu ainda tenho a onda comigo, funciona comigo, mas é aquela coisa, eu já entendi que eu não preciso ficar mais mandando e-mail, mas isso é o Vitor. Se você precisa de uma onda, você precisa de 50 ondas, beleza, isso não tem problema, tá? Cada um é cada um, certo? O que acontece? Durante esse tempo, óbvio, eu acabei pedindo assim, coisas que iam ajudar muito, como a minha espiritualidade, isso deu um up pra mim, como se fosse um turbo. Também sobre a minha questão financeira, sobre a minha própria pessoa também. Eu consegui me sentir um cara assim, muito mais inteligente, focado, crítico, um cara que gosta de buscar muitos tipos de estudo também. Quando eu falo crítica, no quesito de questionar as coisas, buscar assim a verdade. Entende? Aquilo que vai conseguir me ajudar também ajudar as outras pessoas que estão ao meu redor. Também o máximo que eu conseguir. Então, família, eu só posso dizer que foi alegria e prosperidade. Mas é claro, a gente também tem que falar das cartazes. Durante o meu tempo em que eu estava assim, estudando sobre as palestras, as coisas, você vê que tinha muita coisa, até por causa que eu sou um cara que adoro trocar ideia, filosofar assim, então, com as pessoas que estão ao meu redor, com outras pessoas que me acompanham, etc. Isso ajuda pra caramba também. Mas é claro que a gente acaba tendo esse choque, porque todo tempo assim, cara, foram 18, 19 anos acreditando que a parada era X. Aí com o cara aprendi que o negócio não é bem assim, tá, gente? Aí comecei a ver outras coisas, outros pontos de vista, tanto com o Hélio, com outras pessoas também que eu acompanho, e vi que a parada foi, assim, um choque, uma batalha interna comigo mesmo e com os meus amigos, meus simpatizantes, meus guardiões, assim por diante, meus orixás. Você tá entendendo? Cada um tem o seu rolê. Mas é interessante por causa que quando eu cheguei à minha primeira onda, eu fiz todo um ritual aqui com a minha família, contei pra eles e, cara, eu sentia na boa, como se fosse uma furadeira penetrando aqui na minha cabeça, no meu cérebro, assim, eu sentindo o conteúdo, etc. Eu acabei não vendo nenhuma pessoa tendo isso, pelo menos do que eu pesquisei, né? Acho que eu fui o único maluco que teve isso. Mas não foi uma coisa assim, nossa, uma dor insuportável, né? E também uma coisa que eu me senti muito bem, cara. Eu tava tão pilhado quando chegou a minha primeira onda que eu fiquei parecendo criança em loja de brinquedos, você tá entendendo? E foi muito bom pra mim, cara. Então eu não tenho o que reclamar, pelo menos na minha própria experiência pessoal, tá certo? E de novo, família, me senti um cara muito mais inteligente, mais concentrado, as coisas começaram a fluir muito mais pra minha vida sobre conseguir entender sobre as energias, Yin, Yang, sobre as questões também sobre o sagrado feminino, masculino, sobre deixar fluir, tirar o pé do freio e confiar no próprio e infinito universo que nos acompanha e nos ajuda também.
Bom, Vitor, mas você passou mal? Você teve algum tipo de crise? Você perdeu o emprego, essas coisas? Cara, acabei não tendo nenhum tipo desses problemas, graças ao bom Deus, né? Mas é aquela coisa, cada um tem uma realidade diferente, coisas boas ou ruins. Eu conheço muitas pessoas, eu também mesmo amigos pessoais em que fizeram um tipo da RH, certo? Com o Hélio Couto, fizeram tal onda, pediram tal conhecimento e arquétipo e acabaram perdendo dente, acabaram ficando um certo tempo desempregados, acabaram terminando seu relacionamento e assim por diante, né? E é engraçado, porque quando eu cheguei e perguntei para esses caras sobre o que aconteceu com ele, essas cartazes, ele fala, Vitor, aconteceu tudo isso comigo, etc, etc, mas você acredita? Nunca estive tão feliz quanto eu tô agora, cara. Por causa que aquilo que aconteceu foi por causa de dores que eu estava sentindo e por próprio mau uso do meu livre-arbítrio, então eu precisava cuidar da minha saúde. Larguei aquele emprego que estava me fazendo mal, estava gerando muito karma sobre as coisas que eu estava fazendo, que não vem ao caso agora, né? Meu relacionamento estava horrível, a pessoa era abusiva, era tóxica, parecia um vampiro energético, assim por diante. Então, cara, eu tô bem e graças a Deus eu continuo no meu caminho, entende? Então você tem que ver que cada caso é um caso, família, entendeu? E entender que essas pessoas que vão indo embora na nossa vida, esses trabalhos, essas oportunidades, não é uma perda, até por causa que não existe isso no universo. São apenas ciclos que vão sendo destruídos para que novos possam começar e ser ainda mais abundantes na nossa vida. Beleza? Então é isso, pessoal. No resumo, eu só tenho a dizer que é uma ferramenta maravilhosa, que vocês devem fazer isso sim, caso vocês estejam se sentindo preparados, caso vocês estejam fazendo todo o seu acompanhamento também com profissionais qualificados na saúde, tanto psicológica, clínica, a parte da medicina, todo aquele questionamento que a gente já falou, por favor, procure isso e não negligenciem, certo? Por causa que você tem que ter o caminho do meio também, tanto com a medicina quanto a espiritualidade, a metafísica, ajudando e contribuindo uma com a outra, beleza? E aquela coisa, não se compare, faça esse uso aqui caso você esteja se sentindo pronto, não fique com pressa, assista às palestras, tenha vontade, assista 1, 2, 1000 vezes se você quiser. Até um exercício muito bom que eu recomendo para vocês, que eu mesmo faço, é pelo menos pegar algumas palestras assim uma vez por mês e assistir de novo, reassisti-las, por causa que todo aquele conhecimento vai ficando cada vez mais enraizado na nossa mente. Lembrando que esses vídeos também estão disponíveis aqui no YouTube, porém eles não são a versão completa, eles têm algumas edições que acabam assim prejudicando. Mas aí vai de você se você prefere assistir no YouTube ou a versão completa no site que está na descrição desse vídeo. Beleza? Mais uma coisa, lembre-se que não é para casa, carro, apartamento, iate, avião, essas coisas. A RH funciona, ela é incrível, ela é maravilhosa, dê o seu próprio tempo, respeite, entenda o conhecimento, tire o pé do freio. Deixe as coisas fluírem para cada vez mais ter acesso tanto na sua vida quanto nos outros. Somos nós. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, já deixa seu like aqui pra gente, comenta aqui o que vocês acharam, coloque suas opiniões pra gente poder trocar uma ideia, todo mundo numa boa e tranquilidade. Somos nós, sempre. E, por favor, se você quer fazer algum mapa, se você deseja conhecer mais sobre os nossos trabalhos aqui com Reiki, regressão, cura evolutiva, entre outros serviços aqui com nossa apometria, entre muitas outras serviços e trabalhos que disponibilizamos aqui para vocês, por favor, manda um e-mail pra gente ou uma mensagem aqui no nosso Instagram, ambos na descrição desse vídeo. Eu sou o numerólogo Victor, falo com vocês aqui no canal no YouTube Fraternários Numerólogos e desejo tudo do bom e do melhor para vocês nessa vida na próxima, nesse mundo e em outros. Muita paz, muito amor, muita luz e muita prosperidade para todos nós. Namastê, meus amigos. Somos nós!